Olá, hoje do Curiosidade da História nós vamos falar sobre o casamento de Dom Pedro II com a imperatriz, que viria a ser a imperatriz Dona Teresa Cristina, não é? Dona Teresa Cristina que veio aí de Nápoles, já casada por procuração com Dom Pedro II. Vocês sabem que o casamento real não está associado aí a direcionamentos amorosos, a paixões, a todo esse envolvimento amoroso que nós conhecemos no presente. Muito pelo contrário, os casamentos reais eles eram associados aí para alianças, não é? Alianças políticas, para aproximação aí entre países. E Dom Pedro II, ao completar a maioridade, todos ficaram preocupados em lá já dar um direcionamento para que ele casasse, para fugir aí da imagem do seu pai, que era tão Dom Juan, tão galante, que teve aí a Marquesa de Santos, que teve diversas concubinas, e que, portanto, Dom Pedro II deveria se alinhar a uma outra moralidade, a uma outra ordem, e agora era necessário casá-lo, não é? E esse casamento vai acontecer nesse sistema de procuração, onde um responsável aí do governo vai à Europa, vai procurar aí essa possível noiva e esposa e vem aí ao Brasil com a foto do que seria a futura imperatriz, não é? Teresa Cristina de Nápoles. Então seria aí esse laço. E Dom Pedro fica encantado, diga-se de passagem, com a beleza da imperatriz. Dizem que ela é musicista, que ela tocava piano, que falava várias línguas, e ele fica encantado. Entretanto, quando lá em 1843, finalmente a imperatriz Teresa Cristina aporta ali no porto do Rio de Janeiro, esse primeiro contato vai se dar aí de forma curiosa. Dom Pedro II vai se sentir enganado, porque aquela fotografia que ele tinha recebido não fazia jus e não teria apresentado o que era, na verdade, a Dona Teresa Cristina, não é? A imperatriz. E ela percebe aí esse desânimo e essa tristeza dele, ao ponto de depois, futuramente, ter relatos, né, de que ela teria recorrido aí às suas damas de companhia, comentando que o imperador não teria se agradado da sua figura, da sua pessoa. O que de fato vai ser comprovado aí por Dom Pedro II, não é? No sentido de que se achou enganado, que a imperatriz não era aquilo tudo que haviam passado para ele. Ele estava mesmo se referindo aí à perspectiva física, não é? A caricatura física desta mulher, que depois ele se encantaria com outros dotes e com a própria cordialidade do convívio, não é? Entre casais. O que é interessante é que isso vai fazer com que Dom Pedro II passe a ser cuidadoso para depois escolher aí os cônjuges das suas filhas, né? Inclusive da princesa Isabel. Interessante também pontuar que esses casamentos eram feitos dessa forma. Esse representante do governo ia aí às cortes, não é, procurar quem seria a possível, não é, a possível esposa desse monarca. Isso aconteceu com Dom Pedro I e, claro, com Dom Pedro II, aí com a chegada da imperatriz. Então, se vocês acham que às vezes são enganados pelas fotos das redes sociais, pensem vocês que isso no passado também acontecia de uma outra forma, não é? Através das pinturas. Inclusive a imperatriz, né, Dona Teresa Cristina, era manca, e isso teria sido aí um dos pontos que Dom Pedro II não tinha sido informado, não é? Isso não comprometeu, até porque ele, como monarca, ele como o imperador do Brasil, sabia que as relações entre esse envolvimento do casamento era além da vontade individual dele, tá certo? Então, mais uma curiosidade da história para vocês. Espero que vocês tenham gostado do Curiosidades da História com Michele Ferreira Maia. Na próxima vamos trazer aí mais detalhes sobre essa vida dos bastidores aí da nossa monarquia, ou quem sabe aí algo sobre direitos. Enfim, fiquem à espera. Beijos e até a próxima.